Bem-vindos ao JL Entrevista, o seu espaço para discussões sobre temas essenciais que impactam o Brasil. Eu sou Tatiana Scalco e hoje temos a honra de receber um convidado especial para uma conversa profunda e esclarecedora sobre o futuro das relações de trabalho na era digital, Ilan Fonseca. Na próxima segunda-feira, 9 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal realizará uma audiência pública convocada pelo ministro Edson Fachin para debater um tema que atinge milhões de trabalhadores e desafia o modelo de negócios de algumas das maiores empresas do mundo, o vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. Essa audiência está diretamente conectada a um recurso extraordinário apresentado pela Uber, que questiona uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho favorável ao reconhecimento do vínculo empregatício. Esse tema não é apenas jurídico, mas envolve dimensões econômicas, sociais e tecnológicas, refletindo debates globais sobre o trabalho na era digital. Para nos ajudar melhor a entender esse cenário complexo, recebemos hoje o Procurador do Trabalho, Ilan Fonseca. O doutor Ilan é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, doutor em Estado e Sociedade pela Universidade Federal do Sul da Bahia e autor do livro Dirigindo Uber, a subordinação jurídica na atividade de motorista de aplicativo, publicado pela editora Juruá. Além disso, ele traz uma perspectiva única, pois vivenciou na prática os desafios enfrentados por motoristas de aplicativo ao atuar nessa função por 4 meses. Doutor Ilan, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tatiana, Jornalistas Livres, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui para fazer esse bate-papo com vocês, trazer um pouco assim da minha experiência de campo, da minha experiência de pesquisa e um pouco do conhecimento assim da área do direito que eu trago pela minha atividade profissional, né? Esse realmente é o tema do momento. Ele vai trazer impactos assim para milhões de trabalhadores brasileiros. A gente não pode esquecer que o Brasil também é uma referência para toda a América do Sul, também para a América Latina. Então, o que for decidido aqui pode repercutir, sem dúvidas, assim, para vários países. Muito importante essa nossa conversa. Queria de novo agradecer o seu aceite ao nosso convite. E para começar, eu gostaria de saber como você avalia o impacto das plataformas digitais no mercado de trabalho brasileiro desde a chegada do Uber em 2014. As plataformas digitais, né? E assim, a questão do nome aqui é importante. As plataformas não são apenas plataformas, né? Elas são empresas que são proprietárias, detentoras dessas plataformas digitais. E, assim, essa forma de você tornar as empresas invisíveis também é parte de uma estratégia para a gente não ter condições de enfrentar o problema da melhor forma possível. Então, essas empresas de transporte, essas empresas de entrega de mercadorias, elas chegaram aqui no Brasil há aproximadamente 10 anos e elas chegaram, assim, sem nenhum tipo de aviso, né? Sem nenhum tipo de antecedência para que a gente se preparasse para isso. Elas chegaram com uma ideia de dominar os mercados e realmente hoje se mostraram vencedoras. Havia uma demanda, havia uma carência da sociedade em relação a esses serviços que fossem mediados por uma tecnologia e, de forma desafiadora, o mercado de trabalho se viu quase que empurrado para trabalhar com plataformas digitais. Então, a gente viveu um cenário de crise econômica, né, nos governos anteriores, a gente teve guerra da Ucrânia, a gente teve desemprego em massa e a gente teve pandemia, e tudo isso afetou o mercado de trabalho brasileiro. Muitos desses trabalhadores se viram desempregados e tiveram a ideia de adquirir um veículo, um carro, uma moto, como uma forma de obter uma fonte de renda. E com o passar do tempo, essa fonte de renda, que seria uma fonte de renda provisória, foi se tornando cada vez mais definitiva e com uma menor rotatividade desses trabalhadores. Então, o que a gente está diante agora é de um fenômeno, né? Alguns chamam de trabalho plataformizado, outros vão chamar de economia de compartilhamento, outros vão chamar de uberização, mas é uma forma de trabalho que parece que chegou para ficar, e o mais preocupante de tudo isso é que existe uma tendência de isso se espraiar, sair apenas do transporte por aplicativo e entrega de refeição, também para cuidadores de idosos, serviços domésticos, professores universitários. No momento em que você diz que as empresas deixam de ser empregadoras, são apenas plataformas digitais, um novo mundo aí desregulado pode ser aberto para esse tipo de controle para os trabalhadores.
Então, assim, interpretando também um pouco, bastante o que você fala, dessa forma, esse modelo de trabalho contribui fortemente para a informalidade, na medida que ele desaparece com o empregador e o transforma em algo na nuvem. Nesse sentido, isso acaba tendo um impacto importante na informalidade e no reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, não, doutor Ilan? Perfeitamente. Quando você estuda o tema, você vai ver que o entendimento de vários pesquisadores vão falar que a informalidade está na estrutura, está no DNA, está na genética desse tipo de trabalho, que é o trabalho plataformizado ou uberizado. Então, esse tipo de trabalho, ele sempre vai fugir do vínculo de emprego, ou seja, vai fugir de um patamar mínimo que as leis trabalhistas asseguram como direito para esses empregados, e ele vai trazer consigo também uma forma de salário que não é mais um salário remunerado pelo tempo dos trabalhadores, mas é sempre pela tarefa, pelo resultado, pela produtividade. Vai trazer consigo também um alto nível de precariedade, são trabalhadores que não têm direito à proteção do trabalho, de segurança do trabalho, de saúde do trabalho, e vai trazer também uma alta competitividade. Eles colocam uma ideologia muito forte de que esses trabalhadores são empreendedores de si mesmos, são empresários, e como eles são empresários, eles precisam competir com seus outros colegas de profissão. E tudo isso num cenário assim que a gente já vive de enfraquecimento, né, da organização coletiva, de enfraquecimento dos sindicatos, que foi proporcionado pela reforma trabalhista de 2017. Então, nesse sentido, você, com todo esse enfraquecimento e flexibilização, você acaba tendo, então, uma jornada de trabalho que não é regular, uma remuneração também que não é regular, e você traz esse trabalhador informal cada vez mais em segurança. Seria isso, doutor Ilan? Exatamente. Tatiana, esses trabalhadores, eles trabalham, em média, 10 horas por dia, quase sempre. O IBGE vai dizer que são 46 horas semanais, mas isso é uma média, né? Que vai levar em conta aqueles também que trabalham apenas como bico, que é uma exceção, e você vai ter um altíssimo índice de sequestros, casos de violência, casos de assédio, passageiro assediando motorista, motorista assediando passageiro. Então, essa insegurança das ruas, ela vai ser passada também para esses motoristas, para esses entregadores, que estão sujeitos também aos riscos de uma cidade grande, como os riscos de colisão, né, e outros riscos inerentes a qualquer cidade grande. Então, a insegurança é a tônica desse tipo de atividade, e o trabalhador ele se vê num dilema, né, um pegar ou largar, entre ou ter algum tipo de renda ou permanecer desempregado. E aí, no momento em que ele adquire esse veículo, ele se vê endividado, ele se vê numa espécie de servidão, onde ele dificilmente, trabalhando 10 horas por dia, de segunda a segunda, vai conseguir apresentar currículos para outras empresas para ter uma outra colocação no mercado. É bem preocupante isso. E aí, assim, trazendo à tona aqui o seu livro, né, doutor Ilan, Dirigindo Uber, que foi da sua experiência, que conta. E aí, nesse livro que eu estava lendo antes de conversar com você, observo que você tem, inclusive, você lista quais são os custos e a renda média que o senhor conseguiu trabalhando como motorista de Uber, e nesse sentido, com a sua pesquisa, sentiu na pele, literalmente, como foi isso? E como foi para o senhor atuar como motorista de Uber, além de todas as questões de segurança, insegurança, e a pressão, e a tensão, e as questões de saúde mental? Como que o senhor foi impactado em relação a isso? Como o senhor traz isso para a gente aqui? Eu fiz essa experiência antropológica de dezembro de 2021 a março de 2022. Eu pedi um afastamento do Ministério Público do Trabalho para desenvolver essa pesquisa de campo, e foram 352 horas online como motorista de aplicativo aqui na região metropolitana de Salvador, e 350 corridas realizadas. Essa experiência, ao seu final, ela foi deficitária, porque no momento em que você coloca todos os custos reais, você verifica que muitos desses trabalhadores podem estar tendo prejuízo. E assim, Tatiana, são vários aspectos que eu posso abordar, né? Um dos aspectos é o caráter viciante desse tipo de atividade. Na medida em que as plataformas, elas oferecem recompensas imediatas, elas oferecem missões que, se você completar 10 corridas, você vai ganhar um bônus de R$50, de R$100,
No momento em que você bate o seu recorde ao final de um dia, você realiza 25 corridas, você vai receber aplausos, você vai receber mensagens de incentivo, você se vê dentro de uma lógica que é a lógica da gamificação, onde o trabalhador, ele está ali no mundo real, mas ele é considerado um personagem, um avatar de um jogo de videogame. E assim, mesmo eu sabendo que eu estava realizando uma pesquisa, essa pesquisa tinha um caráter tão viciante que às vezes eu preferia continuar na atividade como motorista de aplicativo do que retornar para casa, retornar para minha família. Você tem um trabalho nas ruas, e quase todas as cidades hoje têm zonas, regiões que são dominadas pelo tráfico. Você aprende alguns códigos, né, para você entrar em determinadas localidades onde o tráfico domina. E, além de tudo, você tem uma atividade, né, com problemas circulatórios, porque você passa o dia inteiro sentado, com problemas na coluna vertebral, hérnia de disco. Você tem uma alimentação muito ruim por parte desses trabalhadores que são obrigados a fazer lanches rápidos, porque eles não podem perder muito tempo parando para fazer uma refeição saudável, mas, principalmente, falta de água potável. As plataformas não fornecem, apesar do custo ser mínimo para isso, não fornecem nenhum tipo de água potável. Então, ao longo da minha jornada, às vezes, a minha garrafa de água que eu levava, ela acabava e eu não tinha mais como ingerir água, e aí algumas pesquisas já vão mostrar que esses trabalhadores vão ter problemas neurológicos por falta dessa ingestão de água, mas também a questão da falta de sanitários. Os motoristas têm que pedir favor aos postos de combustível, e eu também tive que fazer isso, para poder fazer suas necessidades fisiológicas. E aí, quando você tem trabalhadoras digitais, mulheres, né, aí o problema se agrava ainda mais, seja pelos períodos menstruais, seja por risco de infecção urinária, que se você tiver essa retenção de realização das necessidades fisiológicas, tudo isso pode se agravar. Então, você tem um cenário de muita competitividade, de agravos à saúde desse trabalhador e de uma insegurança jurídica, mas também remuneratória, porque cada dia você se vê obrigado a bater a sua meta, e cada trabalhador vai fixar a sua própria meta a partir do momento que ele abastece o veículo, e tudo isso vai trazer repercussões também para o adoecimento mental desse trabalhador. Se ele não consegue bater essa meta, ele vai se sentir frustrado. E aí, quando você vê esse movimento de críticas às plataformas e às condições ofertadas para esses trabalhadores, de falta de estabilidade, de ausência de direitos trabalhistas, como é que você percebe essa reação das plataformas, né? Porque elas são grandes conglomerados hoje, né? E tem uma força econômica importante que, de um lado, como você falou, né, busca trazer essa imagem de estar ajudando e não há ninguém por trás. Então, eu estou ajudando a pessoa a ser empreendedor, mas, por outro lado, está usando de tal forma a mão de obra e recebendo, né, muito mais do que divide, vamos dizer assim, com o trabalhador, que acaba impactando com isso. E essa reação das plataformas que tem sido feita, seja mediaticamente, seja inclusive com essa gamificação que você descreve na sua experiência, né? Como você vê isso? Por conta de uma lei de 2015, essas plataformas elas conseguiram ingressar em algo que era o monopólio dos serviços de táxi, né? Então, a nossa legislação foi alterada e foi dizer que esses serviços supostamente autônomos só podem ser prestados através de uma intermediação de uma empresa proprietária de plataforma digital. No mundo todo, a história dessas plataformas é muito semelhante. Elas entram sem pedir autorização dos governos, do Estado, e só depois que elas entram, dominam o mercado e ganham a confiança da sociedade, é que elas vão realizar lobbies para tentar convencer o legislativo a regulamentar aquela questão, e aqui também não foi diferente. Já saiu publicado na Europa, né, um documento chamado Uber Papers, né, onde mostra essa estratégia. Houve até um certo reconhecimento por parte da Uber em relação a esse procedimento no passado, mas é dito que hoje em dia os CEOs não mais praticam esse tipo de conduta. E tudo isso, né, com muita vulnerabilidade desse trabalhador, onde as principais informações para esse trabalhador não são repassadas. Então, ele não sabe exatamente quais são os custos de uma corrida, custos relacionados à propriedade do veículo, custos relacionados ao veículo em andamento e custos administrativos. Por exemplo, para eu tirar minha carteira de habilitação, não é qualquer carteira de habilitação, tem que ser o exercício de atividade remunerada. As multas de trânsito correm por conta do trabalhador.
Quando há uma colisão do veículo e o carro fica parado, esses custos correm também 100% por conta do trabalhador, e até o seguro de acidentes pessoais que as plataformas de transporte oferecem só são pagos se houver algum passageiro dentro do veículo. Então, isso mostra como as plataformas digitais priorizam esse passageiro em detrimento dos motoristas, que são os trabalhadores que fazem a plataforma funcionar. Então, na sua percepção, os motoristas e entregadores, eles estão satisfeitos com esse modelo? Quais mudanças mais eles reivindicam? Olha, qualquer trabalhador que você entrevista, ele vai te falar que nos últimos 10 anos a situação só piorou. Antigamente, em horários de alta demanda, havia um fator multiplicador de 3, 4, 5 vezes o valor original da corrida, que vai depender um pouco da capital, mas geralmente gira em torno de R$ 1,50 por quilômetro até R$ 2. Hoje em dia, esse valor máximo vai girar em torno de R$ 7 ou R$ 8 extra, que é pago quando você pega um passageiro no horário dinâmico, que é um horário de pico. Esses trabalhadores que antigamente trabalhavam 4, 6 horas por dia e ganhavam até mais de R$ 10.000 por mês, hoje em dia, para eles conseguirem atingir uma meta de R$ 3 ou R$ 4.000, que é o valor descontado exclusivamente o combustível, eles precisam rodar 10, 12 horas por dia. Mas esses trabalhadores, assim como todos os trabalhadores assalariados, eles estão sempre diante do dilema de ruim assim, pior sem essa alternativa. As plataformas vão introjetando há 10 anos, e eu pude constatar isso na minha pesquisa empírica, mandam mensagens estimulando o empreendedorismo, dizendo como eles são parceiros, como eles são independentes, e quando você assina os contratos, né, que são os termos de uso, isso é reforçado o tempo todo. Olha, você não é um trabalhador, a Uber não te controla, você é apenas um parceiro independente, e aí você tem uma massificação do discurso das empresas por parte desses trabalhadores. Então, alguns já perceberam que eles são trabalhadores como outros quaisquer, e outros não, outros continuam achando que realmente é muito melhor com elas do que sem elas, e acabam caindo no discurso de que, se as leis forem aplicadas, as plataformas vão sair do Brasil, algo que não foi comprovado ainda em nenhum país do mundo. Mas aí, assim, o que mudaria na vida dos trabalhadores se o vínculo empregatício fosse formalizado? Com benefícios, com as possíveis perdas, e possíveis perdas da flexibilidade do horário de trabalho. Teria jeito de equilibrar essas questões, na sua visão? Esse, inclusive, Tatiana, é o maior medo dos motoristas de aplicativo. E aí eu tenho 2 aspectos que eu preciso falar sobre isso por conta da minha pesquisa. O primeiro aspecto é que o contrato que essas plataformas firmam com esses trabalhadores vão oferecer várias prerrogativas para as empresas e quase nenhuma prerrogativa para os trabalhadores. Então, as empresas colocam cláusulas que vão dizer que elas podem alterar o contrato a qualquer momento para todos os trabalhadores, independentemente do consentimento deles. Quando você vem com a nossa legislação, principalmente a CLT vai dizer, olha, você não pode alterar o contrato dos trabalhadores da forma como você quiser. Você só pode alterar se for mais benéfico para ele. Então, algumas alterações vão ser permitidas através de negociação com os sindicatos. Então, quando você aplica essas leis trabalhistas a esse tipo de trabalho, ao trabalho uberizado, você não apenas garante a dinâmica do que acontece hoje. E o que acontece hoje? A nossa legislação vai dizer, quando você chama alguém para trabalhar e ele atende ou não o seu pedido, isso é um trabalho intermitente. O trabalho intermitente tem regras. Quando você remunera uma pessoa, mas você não remunera ela pelas horas de trabalho, você remunera pela produtividade dela, isso tem um nome, que é o salário por peça. Então, até nisso, a legislação trabalhista traria uma estabilidade, uma segurança nessas relações jurídicas para garantir que, pelo menos, o formato como é hoje seja garantido. Você tem situações de despedidas em massa de trabalhadores, né, como eles chamam de banimentos, em que você não consegue recorrer à justiça, você não sabe o motivo da sua demissão. Hoje em dia, se um passageiro reportar algum caso grave de conduta por parte do trabalhador, não vai haver contraditório, não vai haver ampla defesa. Então, a nossa legislação, principalmente a legislação trabalhista, vai dizer assim, olha, o formato como é hoje está garantido. A partir disso, vamos avançar. Você pode evoluir, o seu sindicato pode negociar. Mas os trabalhadores enxergam, infelizmente, de uma forma contrária, né, muitos deles vítimas desse discurso das empresas, das plataformas digitais. Eles imaginam que se a CLT, que se a legislação trabalhista for aplicada,
tudo isso vai ser perdido e as empresas vão sair do país. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, qual seria o impacto disso? Pela experiência de órgãos como o Ministério Público, Justiça do Trabalho, o que vai acontecer na prática é uma diminuição da margem de lucro por parte das empresas. Para os passageiros seria muito melhor, porque você teria trabalhadores com horários de trabalho sendo respeitados, né? Então, você diminuiria a chance de você ter um trabalhador dormindo ao volante, né? Tomando arrebite. E para os trabalhadores você traria dignidade, principalmente remuneratória, mas também relativa à jornada. Aí você falou, isso é muito importante, né? Você comentou dessa questão do diálogo e da negociação coletiva possível quando você está sob as regras trabalhistas, né? O projeto de lei complementar 12 de 2024, que foi resultado de um diálogo entre trabalhadores, empresa e governo, pelo menos é o que dizem, propõe regulamentar atividades mediadas por plataformas. Como o senhor conhece essa proposta? Como você avalia ela? Especialmente considerando nessa proposta o que se coloca como pagamento mínimo por hora e a manutenção da autonomia dos trabalhadores. O PL12 assim, foi emblemático para todos que fizeram parte do grupo de trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi convidado a integrar esse GT, então a gente formou um grupo de trabalho para participar desse outro GT. E assim, em nenhum momento o PL12 foi apresentado no GT do Ministério do Trabalho. Havia uma discussão sobre como seriam essas cláusulas, e na última reunião o PL12 foi apresentado e foi encerrado o GT. Então não houve discussão, a categoria não foi ouvida, e o resultado disso foi muita insatisfação por parte de toda a categoria, com exceção de algumas representações sindicais minoritárias, e, em contrapartida, as plataformas digitais aplaudiram o PL12. Então, assim, me parece que foi uma estratégia equivocada e, como consequência, você não vê hoje um cenário, um ambiente político favorável para a apreciação do PL12. Em primeiro lugar, ele foi retirado do regime de urgência e, logo depois, ele foi totalmente retirado de pauta. Então, hoje em dia, ele está meio que no limbo. Mas aí, no gancho disso e desse desafio também, que existem forças que cobram, inclusive os trabalhadores, a gente tem observado divergências marcantes no Tribunal Superior do Trabalho, que ele tende a reconhecer o vínculo empregatício, já o Supremo, ele vê o trabalho como autônomo, e isso está em jogo. O que está em jogo nesse embate, né? E aí, já pegando o gancho para uma próxima pergunta, nessa esteira, o ministro Fachin, Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele chama uma audiência pública que vai acontecer na segunda-feira para tratar disso e para escutar isso. Qual a importância desse momento para o futuro do trabalho mediado por plataformas? O que pode ser impactado com a decisão do Supremo para os trabalhadores e para as empresas? O Tribunal Superior do Trabalho vinha numa tendência de reconhecer o vínculo de emprego dessa categoria. Então, já havia 4 turmas que tinham sinalizado de forma favorável a possibilidade de reconhecimento desse vínculo e 3 turmas se mostrando contrárias, e essa divergência nos tribunais é uma divergência normal. Quase nunca há, assim, uma unanimidade em relação a isso. O Ministério Público do Trabalho ingressou com ações contra as principais plataformas, Uber, iFood, 99 e Rappi, e o Ministério Público foi vencedor na ação contra a Uber em primeiro grau, a empresa recorreu. O Ministério Público foi derrotado em primeiro grau contra a iFood e, recentemente, o Tribunal Paulista reformou a decisão e deu ganho de causa para reconhecer o vínculo dos entregadores do iFood. E com relação à Rappi e a 99, as ações civis, ou seja, são ações que poderiam ter repercussão para toda a categoria. Em primeiro grau, houve um julgamento de improcedência e aí o Ministério Público recorreu, tentando ser vitorioso nisso. Quando você vai para o julgamento do Supremo Tribunal, havia uma série de decisões entendendo que era possível, sim, esse trabalho uberizado de maneira totalmente informal, por se entender que a livre iniciativa deveria prevalecer em relação a isso. A iniciativa do ministro Fachin é louvável no sentido de trazer esse debate a público, né? Por isso que o nome é audiência pública, ou seja, ouvir os representantes, são mais de 50 representantes, a audiência que aconteceria em um só dia agora foi estendida para 2 dias, para ouvir todos os atores envolvidos e tentar captar qual é o sentimento, qual é
as principais insatisfações de empresas, de governo, de sociedade, mas principalmente dos trabalhadores. Mas, assim, alguns pontos precisam ser reforçados. Esse debate, essa discussão, ela não pode acontecer de maneira abstrata, né? Porque quando você leva um caso à justiça, você precisa analisar quantas horas aquela pessoa trabalhou, se ele era subordinado àquele patrão, àquele empregado, se ele não podia se substituir por outras pessoas. Então, quando você leva isso para a corte máxima, e aí você está retirando isso da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, né? Desde a nossa emenda constitucional 45 de 2004, ficou definido que questões trabalhistas, em sentido amplo, precisam ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Você está dizendo assim, olha, é tudo ou nada. Sendo assim que no direito você vai ter muitas questões que envolvem prova e você vai ter, assim, institutos, conceitos que são institutos comuns ao direito do trabalho, como subordinação, pessoalidade, onerosidade e não exclusividade. Então, assim, a iniciativa é louvável, mas o importante as leis precisam ser aplicadas às plataformas digitais, porque hoje em dia você tem um cenário em que nenhuma lei consegue ser aplicada a ela, porque elas se vendem como plataformas, como bancos de dados que podem ser acessados por usuários e onde você não tem nenhuma regulação incidente. Segundo ponto quem tem competência, pela nossa própria Constituição, para analisar casos como esse, é a Justiça do Trabalho. E, por fim, uma decisão dessa em abstrato é muito temerária, porque você tem que analisar as particularidades do caso concreto de acordo com as provas que são produzidas. Então, nesse sentido, a gente precisa ficar atento a essa audiência pública, né? E buscar entender, então, que resultados práticos vão ser oriundos dela. Ela vai contribuir ela pretende contribuir para fortalecer o diálogo sobre o tema, ou ela é uma coisa só para ver? Né? Porque a audiência pública é importantíssima, porque ela pode jogar luzes nesse debate e dali pode sair algum consenso, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ter um pouco de contato com essa realidade que eu pude experimentar enquanto pesquisador, um pouco enquanto jurista também, para entender que, assim, o sofrimento dessa categoria é muito grande. Homicídios, sequestros, roubos, excesso de jornada, a falta de condições sanitárias, tudo isso é muito preocupante, mas, assim, na perspectiva do Ministério Público do Trabalho, de alguns órgãos da Justiça do Trabalho, você não precisa reinventar a roda. A gente já tem uma legislação que, desde 1943, ela conseguiu se adaptar a várias inovações tecnológicas do mundo, do sistema econômico que a gente vive. Então, assim, já passamos por Fordismo, já passamos por Toyotismo, agora a gente está passando por uberização, e as nossas leis trabalhistas sempre conseguiram dar conta do recado. As nossas leis trabalhistas têm um formato que é, assim, maleável e consegue ser adaptado para qualquer tipo de realidade do mundo econômico. Então, nesse sentido, após a audiência, acredito que o julgamento continue no Supremo, e aí a solicitação da Uber é que se transforme numa decisão de repercussão geral. Nesse sentido, essa decisão, se é de repercussão geral, a priori pretende trazer mais clareza e segurança jurídica para o tema. Mas, pela sua fala também, eu compreendo de que essa repercussão geral ela tem que ter cuidado e delicadeza em considerar o que já a legislação rege e que, como você falou agora e nos ensina, ela tem podido se adaptar e seguir o fluxo das mudanças, né, do formato produtivo mundial, dos diferentes tipos de modos de produção, é isso? Exatamente. Após a audiência pública, né, finalizados os trabalhos, elaborado o relatório da audiência pública, o voto, né, volta ao julgamento da turma do ministro Edson Fachin, e existe o tema de repercussão geral, o 1291, onde existe a possibilidade de o que for decidido ali ter um efeito vinculante, uma repercussão geral, propriamente dita, para todos os órgãos de justiça, seja a Justiça do Trabalho, seja a Justiça Comum, STJ, Tribunais Regionais Federais. Então, existe uma possibilidade realmente disso ser uniformizado. O alerta que a gente quer chamar a atenção, isso com base na minha experiência de campo, com base nos meus estudos de doutorado,
assim, as leis realmente precisam ser aplicadas, a gente já tem leis interessantes que podem dar conta dessa dinâmica, né? A dinâmica, a mediação tecnológica, ela realmente é inovadora, é revolucionária, e ninguém está postulando a saída das plataformas digitais do Brasil. O que a gente acha, e tem certeza, na verdade, que é possível, é que dá para conciliar esse modelo tecnológico com um padrão que traga civilização para esses trabalhadores, porque vai ser melhor para todo mundo, mas principalmente para a sociedade, para os passageiros, para os consumidores. Então, a partir da audiência pública, o resultado do que vai ser discutido ali vai ser colocado sob apreciação do Supremo Tribunal Federal, mas, assim, se eu puder chamar a atenção para esse fato, é preciso ter cuidado, porque cada caso é um caso, e a competência para fazer esse tipo de julgamento, pela história, né, pela história jurisdicional brasileira, isso sempre competiu à Justiça do Trabalho, que é quem tem mais afinidade com a matéria. Bem, e nesse sentido, a gente tem duas possibilidades com variações no meio, né? Uma é o Supremo entende que e reconhece o vínculo empregatício, e outra é não, todos são empreendedores. Considerando a alternativa, o Supremo reconhecer o vínculo empregatício, quais seriam as consequências para além dessas que você falou anteriormente em relação ao mercado de aplicativos no Brasil? Vai ter risco de sustentabilidade para as plataformas ou benefícios claros para os trabalhadores? Perfeito. A gente tem uma possibilidade de reconhecimento do vínculo, de maneira geral, tem a possibilidade de entendimento de que esse trabalho seja um trabalho 100% autônomo, tem uma terceira possibilidade que vai dizer que é preciso uma nova regulação, né? Que é a ideia do governo, do Ministério do Trabalho, e aí você tem nuances disso, né? A quem compete julgar a Justiça do Trabalho, Justiça Comum. Então, tem uma série de efeitos possíveis disso. Caso o entendimento do Supremo é um entendimento possível, seja no sentido do reconhecimento desse vínculo, além de você ter a garantia de direitos trabalhistas, como férias, 13º, descanso semanal remunerado, licença de afastamento por doença, né? Direito de aposentadoria dos trabalhadores, você vai ter também, para os consumidores, benefícios no sentido de ter um trabalho mais saudável, mais sustentável sendo realizado por esses trabalhadores. Já houve situações, como na Inglaterra, onde o vínculo foi reconhecido, a plataforma não saiu do país, o trabalho continuou sendo realizado, e a categoria não reclamou, a categoria entendeu que aquilo ali era positivo. Então, assim, é difícil realmente você conseguir prever o futuro, mas, assim, a história nos ensina que quando você traz a aplicação dessas leis para essas categorias, geralmente as empresas vão fazer uma conta, um cálculo, para ver se é interessante permanecer, e assim, pelas margens de lucro que vêm sendo apresentadas, assim, a Uber hoje tem o segundo maior mercado de trabalho aqui no Brasil, só perdendo para os Estados Unidos. Então, dificilmente as plataformas vão sair do Brasil por conta de aplicar as nossas leis trabalhistas. E aí, estamos quase encerrando, né? Mas, assim, eu queria só buscar fechar pensando nessa questão do futuro mesmo e pensar esse modelo, essa sustentabilidade do modelo. Como você falou, nós tivemos nos últimos 100 anos uma série de tipos e métodos de trabalho que foram aplicados nos diversos setores, indústria, comércio, serviços, né? E hoje a gente tem esse modelo de plataforma, mas ele é sustentável? Vai precisar de ajustes? A regulamentação do direito trabalhista é um ponto, mas em relação às outras coisas, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acredito que da forma como está hoje, sem a incidência de nenhum tipo de controle, sem incidência de nenhum tipo de fiscalização estatal, esse modelo não é sustentável. Os casos envolvendo conflitos, agressões físicas entre motoristas e passageiros, entre entregadores e consumidores, são conflitos diários. Os próprios consumidores já se mostram insatisfeitos porque eles não têm nenhuma previsibilidade em relação ao preço das corridas. A corrida pode estar custando agora R$10, mas em horários de pico elas podem passar para R$60, R$70. Os consumidores estão insatisfeitos com a qualidade dos veículos antigos, veículos sujos,
passageiros, motoristas mal-humorados, e assim, pela minha pesquisa de campo, é fácil perceber porque eles estão mal-humorados, eles não têm tempo para ir em casa tomar um banho, eles ganham muito pouco, os passageiros, em geral, tratam esse motorista como um empregado subordinado, como um mordomo, como um motorista. Então, assim, a longo prazo, parece que esse tipo de atividade vai ser uma atividade, assim, bastante insustentável, né? Vai ficar uma atividade muito marginalizada, onde vai ser extremamente arriscado você pegar um motorista, trabalhar com um motorista de aplicativo ou você ser um consumidor de plataformas digitais. Então, até nesse sentido, a aplicação de leis traria, assim, uma perspectiva de futuro muito mais positiva para todos os envolvidos. Perfeito. E, doutor Ilan, tem algum dado ou pesquisa recente que o senhor gostaria de destacar para ajudar o nosso público a entender melhor esse cenário? Há uma série de pesquisas, né, sendo feitas aqui no Brasil. Essas pesquisas já remontam a mais de 10 anos, e esse conjunto de pesquisas vai dizer um pouco disso que eu estou falando também. Alto nível de precariedade, a caracterização da subordinação, a forma como esses trabalhadores eles são controlados por essas plataformas digitais. Então, assim, tem os trabalhos do Vitor Filgueiras, tem o trabalho do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, tem os trabalhos do Renan Calil, da Ana Carolina Paz Leme, são pessoas, o próprio Murilo Sampaio, aqui da Bahia, são pesquisadores que se dedicam diariamente a pesquisar e a entender esse tipo de dinâmica de trabalho. Perfeito. Então, por fim, já estamos quase encerrando, que mensagem o senhor gostaria de deixar aos trabalhadores das plataformas, aos legisladores e às próprias empresas? Como podemos construir um futuro mais justo e sustentável para todos os envolvidos? Tatiana, eu acho que ninguém duvida que essa forma de trabalho, essas plataformas digitais chegaram para ficar. Os serviços de táxi são cada vez mais escassos nas grandes cidades, e esse tipo de atividade mediada por tecnologia, smartphone, né, trouxe previsibilidade. Então a tecnologia realmente representou um plus, um avanço para nós, e aqui eu falo enquanto consumidor. Agora, o que a sociedade, o que as instituições, o Estado precisa pensar se esse serviço é um serviço tão essencial, tão fundamental, né, é preciso garantir dignidade também a esses trabalhadores, algo que o Estado brasileiro vem conseguindo trazer há muito tempo através da aplicação das leis, mas principalmente as leis trabalhistas, as regras da nossa Constituição. Então, o que a sociedade precisa enfrentar é isso. Se esse trabalho realmente é essencial, né, como que esses trabalhadores devem ser protegidos? Então, assim, essa aqui é a mensagem aí para a sociedade, para a categoria. É uma categoria que precisa se unir, e ela vem se unindo paulatinamente, eles vêm percebendo que individualmente, dificilmente eles vão conseguir ter avanços. Então, a mensagem é essa. Doutor Ilan, então queria agradecer em nome do JL Entrevista e de todo o JL, dizer que as nossas portas são sempre abertas, né? Essa é uma discussão que para nós é muito cara, né? Direito dos trabalhadores, a qualidade de vida e condições de vida, né? E fazer toda essa discussão. Então, queria agradecer e encerrar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tatiana, e agradeço aí a todo o público do Jornalistas Livres.